Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. É muito bom estar aqui com você em mais uma meditação da palavra. E a palavra que nós vamos meditar está no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá para ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, no entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade na manhã seguinte. Quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, isso acontecerá. Por isso eu vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Jesus expulsa as pessoas do templo porque estão fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. E Jesus diz: aqui é uma casa de oração. Veja como Jesus quer guardar a oração. É importante, filho e filha, que a sua vida seja uma vida de oração. Veja que para Jesus o lugar da oração é importante. Veja, o lugar da oração na sua vida é muito importante. O que tem roubado o seu tempo da oração? Porque veja, ali havia ladrões. Jesus chama aquele povo de ladrões, toca de ladrões. Talvez também na sua vida muitas coisas estão roubando o lugar da oração. Você talvez não está rezando mais porque está fazendo tantas coisas, menos rezando. Talvez o trabalho roubou o tempo da tua oração. Talvez os teus estudos roubou o tempo da tua oração. Talvez os teus prazeres, os teus lazeres roubaram o tempo da tua oração. Ora, o que está roubando de você o tempo da oração? Padre Pio, ele dizia isso, que quando nós não rezamos, nós estamos roubando o tempo de Deus. É preciso rezar. E quando formos rezar, como rezar bem? Jesus está nos dando um segredo, minha gente. Quando estiverdes rezando, veja, quando você estiver rezando lá na missa, quando você estiver rezando o seu Santo Rosário, quando você estiver adorando o Santíssimo Sacramento, quando você estiver lendo a sua Bíblia, quando você estiver rezando, olha o que você deve fazer. Perdoai tudo que tiverdes contra alguém. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo que tiverdes contra alguém. Meu Deus, Jesus está pedindo para que quando eu for orar, eu antes preciso perdoar quem eu preciso perdoar.
quem eu machuquei por palavras e obras e quem me machucou. É preciso perdoar. Ora, amado irmão e amada irmã, se eu preciso levar a sério esse pedido de Jesus. Por quê? Fazer qualquer oração que seja missa, seja qualquer outra oração, que não há perdão no coração, eu não vou receber os frutos verdadeiros desta oração. Veja, a falta de perdão me impede de receber os frutos de Deus. E de forma muito grave também vai me impedir um dia de receber o perdão de Deus. Então é muito importante levarmos a sério este pedido de Jesus. Quando você for orar, faça um exame de consciência e veja se você não machucou alguém, se alguém não te machucou. E a verdade é que nós machucamos uns aos outros todos os dias. Por isso, quando você for orar, e deve ser todos os dias, então todos os dias você deve examinar: eu machuquei alguém, alguém me machucou, eu preciso perdoar alguém, eu preciso que alguém me perdoe. Isso é muito importante. Interessante que Jesus fala da figueira, ele jogou uma maldição sobre a figueira e a figueira secou, mostrando que a palavra tem poder. E Jesus amaldiçoou a figueira não deu mais fruto, hein? A figueira secou. É para mostrar que as nossas palavras também têm poder. E muitas vezes uma forma muito séria de ferir o outro é pelas palavras. Lançamos palavras sobre a vida dos irmãos. E a nossa relação, ela seca. A vida daquela pessoa seca. Porque lançamos muitas vezes palavras malditas, palavras de ódio, palavras de briga, palavras de inimizade. Jesus está dizendo para mim e para você: é preciso perdoar, é preciso perdoar. Quando você perdoa, você não está dizendo que a pessoa, o que ela fez está certo, não. Perdoar também não é esquecer o que a pessoa te fez, mas perdoar é você dizer: como Cristo me perdoa, quem sou eu para não te perdoar? Eu te perdoo. Porque eu quero seguir os ensinamentos do meu Senhor, que diz que é para eu perdoar sempre. Quantas vezes devo perdoar, Senhor? 70 vezes 7. Sempre, sempre. Que aprendamos isso na nossa oração. Quando formos rezar, perdoar. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.